Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o King, e espero que gostem deste vídeo. Esta história começa com um grupo de vários jovens aventureiros que olharam surpresos para um bilhete deixado em uma das pousadas. Um deles leu em voz alta um bilhete que dizia que, devido a incidentes recentes, a pousada não aceitava mais visitantes não humanos, nem grupos maiores que 5 membros. A garota mais baixa imediatamente gritou que isso era um fracasso total e que este hotel era simplesmente terrível. Ela olhou para baixo e disse com decepção que esta cidade estava simplesmente infestada de racistas. Com um sorriso, ele disse que essa frase foi dita pelo maior racista do grupo, ao que a garota respondeu que eles odeiam igualmente até seus parentes. O resto do grupo voltou o olhar para o amigo Orc, pensando que provavelmente ele queria quebrar a porta porque parecia muito bravo. O cavaleiro do grupo, como era a pessoa mais positiva, imediatamente pediu que todos se acalmassem, dizendo que isso definitivamente não era motivo para ficarem chateados. Ele sorriu e disse que eles poderiam tentar novamente, porque ele tinha certeza de que no final eles encontrariam lugares onde seriam aceitos de bom grado. Imediatamente depois disso, eles foram para outro hotel, onde o homem disse a eles que tudo também estava reservado com eles e que eles não aceitariam ninguém. Então eles foram para Chinatown, onde a garota disse que eles também tinham todos os seus quartos ocupados e que eles definitivamente não eram bem-vindos aqui. Depois disso, eles foram para um pouco mais caro, e a garota na recepção disse que não havia assentos vazios, e desviou o olhar, deixando claro que ela estava mentindo e simplesmente não queria aceitar nossos heróis. Eles finalmente ficaram sozinhos consigo mesmos, e simplesmente assistiram todas as portas se fecharem na frente deles. O Orc ficou ainda mais bravo e quis bater no cavaleiro, mas ele o deteve, dizendo que a violência não ajudaria aqui. Porque ele agarrou meu nariz daqui e disse que sentiu perigo vindo de algum lugar próximo. Ele voltou e perguntou quem poderia emitir uma aura tão maligna. Então ele ficou surpreso ao perceber que eram seus próprios companheiros de equipe. O elfo principal na atmosfera sobre eles, e ficou desapontado, porque ele queria fazer tudo isso inesperadamente, para que ele não pudesse detê-los. Burroughs, a propósito, ali mesmo, ele parou o caminho deles para o hotel, que eles claramente pretendiam destruir. Ele respondeu brevemente: "Você está tentando garantir que eles não façam tais coisas, para não profetizar seu nome nesta cidade." A garota mais baixa imediatamente começou a explicar a ele que eles tinham um bom plano para se vingar dessas pessoas. Ao que ele acrescentou que eles sempre têm algum tipo de plano que os levará a uma situação deplorável. A garota tentou argumentar com o cavaleiro, dizendo que ele nem tinha ouvido esse plano, ao que ele respondeu brevemente que não iria ouvi-la porque em qualquer caso é baseado na violência, então eles precisam remover rapidamente as armas. A garota de cabelos azuis ouviu tudo isso e não interferiu, mas apenas olhou ao redor, em busca de algo interessante. O elfo e a garotinha ficaram insatisfeitos e largaram suas armas, dizendo que, neste caso, não queriam discutir com seu companheiro de equipe. A garota de cabelo azul, enquanto isso, se aproximou e começou a falar com ela sobre algo, e a garota baixa se virou para o cavaleiro, dizendo que tinha uma ideia. O cavaleiro imediatamente disse que estava todo atento e esperava que o plano dessa vez fosse bom. A garota sorriu, dizendo que estava pronta para espancar uma prostituta por uma cama macia, olhou para os cavaleiros e acrescentou que ele também estava cansado de qualquer maneira, então ele só precisa confiar em seus companheiros de equipe, e eles vão conseguir um quarto para cada um do grupo. Ele também acrescentou que não há mais hotéis porque eles já passaram por tudo, então este é um ótimo plano. A garota de cabelo azul veio dizer algo, mas o elfo imediatamente cobriu sua boca. A garota sorriu, dizendo que isso não ajudaria, e ainda assim ela disse que havia outro hotel na colina. O elfo, insatisfeito, apertou suas bochechas porque ele tinha esperança. Enquanto isso, eles alegremente disseram que ainda tinham esperança de espancar. A garota de cabelos dourados respondeu que o plano deles ainda era mais rápido e não envolvia subir até a colina, ao que o cavaleiro respondeu que eles definitivamente não fariam isso. Já estava escuro, e nossos heróis ainda não chegaram a este hotel. Finalmente, eles chegaram ao seu destino e entraram neste hotel. Assim que entraram, a campainha na porta imediatamente notificou a anfitriã que ela tinha visitas. A garota ficou imediatamente feliz e os cumprimentou, dizendo que no Evergreen Hotel todos são sempre bem-vindos. Ela olhou para nossos heróis e perguntou como ela poderia ajudar. O cavaleiro imediatamente se aproximou e disse que eles estavam procurando um lugar para passar a noite, e então perguntou
E se eles tinham um quarto livre, a garota da recepção, com um sotaque claramente rural, disse que eles, é claro, tinham quartos e perguntou quantos quartos nossos heróis precisavam. E a garota Lodge, enquanto isso, estava falando sobre o fato de que parecia que a nota não havia chegado a este lugar. A garota da recepção perguntou surpresa sobre qual bilhete a mulher estava falando, ao que a garota da tatuagem respondeu que todos os outros hotéis idiotas da cidade os recusaram, então eles tiveram que vir para cá. Vamos olhar para minha amiga e perguntar se ela ao menos sabe manter a boca fechada, ao que a garota imediatamente gritou que era verdade, e também me pediu para não apontar, dizendo que definitivamente havia quartos vagos nesses hotéis. Mas eles estavam apenas mentindo para eles. Eles trançaram na sua cara para mantê-lo fora. A garota atrás do balcão disse que provavelmente era porque aconteceu há apenas uma semana, o chamado incidente. Nossos heróis imediatamente olharam para ela surpresos, e perguntaram sobre algum incidente desse tipo. A garota sequer fala sobre isso? Ao que a mulher sorriu e pediu que eles não pensassem nisso. Não importa os rumores, mas o sequestrador é sempre o visitante e ele está sempre certo. A garota começou a escrever algo. Dizia que ela não se importava com quem eles eram, contanto que tivessem ouro. O cavaleiro imediatamente sorriu e tirou várias bolsas, tilintando moedas, dizendo que tinha muito ouro. A garota olhou para o que estava em suas mãos e disse que eles provavelmente não estavam mentindo, mas aos seus olhos ela já era muito rica e nadava em ouro. Ela piscou para nossos heróis e perguntou quantos quartos eles precisavam. O cavaleiro pensou um pouco e pediu 6 quartos, por favor. O elfo e sua namorada imediatamente cobriram seus olhos e disseram que ele precisava de 4 individuais e um duplo. Com os olhos fechados, disse que precisavam sair cedo amanhã de manhã, ao que nossos heróis responderam que tudo ficaria bem, porque eles estariam prontos na hora, dessa vez. Knight disse que não estava preocupado por causa deles, mas porque não conseguia dormir por causa do barulho deles, porque eles eram muito barulhentos, Knight, ao que o elfo respondeu que era exatamente assim que funcionava. Então eles só poderiam ser mais barulhentos. A dona do hotel disse que definitivamente não vai ficar entediada com pessoas assim. Ela perguntou se eles queriam comer alguma coisa e imediatamente acrescentou que eles fazem os melhores pães desta cidade. O orc imediatamente se aproximou dela e bateu na mesa com a mão, com olhos felizes. Ele olhou para o resto de seus companheiros de equipe e imediatamente começou a balançar a cabeça, deixando-os saber que ele realmente queria comer. A garota não disse que consideraria isso um acordo e convidou nossos heróis a segui-la. Ela os levou para o quarto de hóspedes e os convidou a vir e comer toda a comida deliciosa. Nossos heróis começaram imediatamente, com grande apetite, para devorar toda a comida que pudessem colocar às mãos. A anfitriã disse novamente que parecia a ela que ela estava apenas sofrendo porque estava com fome. E então ela sorriu e disse que era muito legal que todos estivessem com tanta fome e estivessem comendo tanto. Seu coração estava muito feliz que eles pagariam por tudo. Então ela olhou para nossos heróis novamente, dizendo que estava muito curiosa para saber algo. Ela olhou para nossos heróis e perguntou como eles conseguiram se conhecer, porque eles pareciam completamente diferentes. Nossos heróis imediatamente se entreolharam e sorriu um pouco. Eles começaram a contar a história que aconteceu no dia do festival de inverno. A cidade inteira estava decorada com lanternas, e em todos os lugares havia tendas com comida e entretenimento. As pessoas se agitavam sem parar nas ruas. O de cabelos brancos, naquele momento ele estava sentado no telhado de uma das casas e brincando com a sua kunai. Este foi o momento em que exatamente 1 ano havia se passado desde o grande desastre que se abateu sobre seu mundo. O cara de armadura saiu de uma das tendas com uma nova armadura e sacudiu a poeira dela, pensando que hoje era o dia perfeito, para finalmente fazer uma pausa e passar um tempo consigo mesmo. E a garota de cabelos dourados também estava nesta cidade. Ela não tinha muito dinheiro na época, mas ainda queria comer. Passando pelas maçãs assadas, ela roubou uma delas. A demônia de pele escura assistiu a tudo isso, mas não disse nada, porque no momento, tudo parecia incrivelmente calmo e sereno. Ok, enquanto isso eu estava perto das crianças e brincava com os patos, tentando pegar mais. Mas ao mesmo tempo Deus os observava. Deus era o cordeiro, que estava orgulhosamente em sua nuvem. Na verdade, toda essa história se passa em um dos jogos Dungeons & Dragons, e nossos heróis são apenas estatuetas feitas de madeira. O mestre do jogo rolou alguns dados e perguntou o que os caras queriam fazer em seguida. Várias pessoas sentaram-se à mesa e rolaram os dados, revezando-se para avançar na trama. Uma garota de cabelos dourados perguntou quem era o cara ao lado dela.
Ela perguntou ao mestre do jogo se ele era mau ou não, ao que o homem respondeu que ele era apenas um NPC e que ela não precisava prestar atenção nele. A garota apoiou a bochecha com a mão e perguntou se ela poderia roubar algo dele. O nome da garota era Izzy e ela jogava para Alice. O mestre do jogo disse que ela pode tentar roubar, mas se ela quiser roubar dele, então ela precisa passar por um teste de agilidade. A garota disse que neste caso ela estava pronta para correr o risco e rolou seus dados, que deram 18. E sua personagem Alice conseguiu roubar facilmente a 10ª série de biscoitos de gengibre deste jovem. O mestre do jogo pediu para a próxima pessoa fazer sua jogada e perguntou o que ele gostaria de fazer. O nome do cara era Tim, e ele disse que queria jogar um jogo onde você tem que pegar patos com uma colher pequena com suas mãos grandes. Ele jogou como Misha, um orc enorme. A garota sorriu e disse que enquanto ele está fazendo isso, você está tentando. Um elfo fofo estará observando-o do telhado. A garota também acrescentou que ele pensaria que este orc parece um verdadeiro idiota. O nome do elfo dela era Obi-Wan, e a garota que tocava para ele se chamava Tel. Ela disse que pessoalmente acha o orc uma gracinha. E agora vamos dar uma olhada no card de Alice. Alice é humana, e sua classe é ladra. Sua visão de mundo é caótica e neutra. Ela também fala a linguagem do sarcasmo e tem um maior cérebro. Além disso, ela pode transformar qualquer um se não gostar dele. O próximo da fila é o card de Misha. Ele é um orc bárbaro com uma visão de mundo caótica e neutra. Suas características são que ele é selvagem e ousado, afiado como uma bala, especialmente quando come. A próxima carta na fila é Obi-Wan. Sua raça é elfo e sua classe é assassino. Seu alinhamento também é caótico neutro. Ele também é um especialista em venenos e adora clima nevado. Ele também é um edgelord. Para aqueles que não sabem, um edgelord é uma pessoa, em nosso caso do elfo, que demonstravelmente nega normas sociais e apoia conceitos condenados. O mestre do jogo disse que neste caso, o elfo bonitinho está observando o orc idiota. Então ele virou seu olhar para outro membro deste grupo e perguntou o que Jesus pensava sobre isso. O cara sorriu e disse que estava brincando. Para Soler, ele também acrescentou que seu herói apenas anda e sonha com o tempo ensolarado, e ele também disse que ama o sol. O mestre do jogo disse que entendeu tudo e perguntou o que qualquer um faria. Após um breve silêncio, o homem disse que tinha acabado de perceber que esta palavra era confusa. A garota sorriu e disse que foi por isso que ela escolheu esse nome. O nome dela era Jade, e ela disse que o escolheu especificamente para confundir seu mestre e zombar dele. A garota fez uma brincadeira e olhou para todos com indiferença. Gareth, que era o apresentador, primeiro enviou a garota e depois perguntou o que sua personagem estava fazendo. A garota pensou um pouco e disse que não havia ninguém lá. Ela estava apenas meditando. Gareth disse que a garota estava apenas meditando e tentando relaxar, mas alguém a empurrou deliberadamente e a fez tropeçar. Então esse homem se levanta e começa a correr sobriamente. Ele olha para ela cautelosamente, esperando suas próximas ações enquanto foge. O apresentador também disse que agora sua personagem entende que algo está claramente errado aqui. Vamos voltar às cartas de nossos heróis. Agora temos um Soler em nossa vez. Jesus joga para ele. Sua raça é meio elfo, e sua classe é paladino. Sua visão de mundo é cumpridora da lei e gentil. Ele também é um bom menino e reza para o Deus Sol. Mas na verdade ele é um estúpido cumpridor da lei. A próxima carta na fila temos Nikti. Sua raça é Tiefling, e sua classe é monge. Sua visão de mundo é caótica e boa. Ela também é tímida, mas forte. Ela adora ler livros e pode levantar qualquer um no supino. Então, os apresentadores anunciaram que a pessoa começou a perceber que uma atmosfera de pânico estava vindo do sul. Ele continuou a falar sobre como seu personagem está começando a perceber que mais e mais pessoas estão deixando o sul. Mas com o tempo eles começam não apenas a sair, mas a correr e gritar. Todos os personagens se perguntaram por que eles estão correndo. Existe realmente algum tipo de perigo acontecendo no sul? Então alguém cortou a bolsa de dinheiro de Alice. A garota olhou com raiva para quem fez isso e disse que ele havia espalhado seu dinheiro e seria punido por isso. Era um enorme monstro morto-vivo, junto com seu cavalo morto-vivo. O apresentador disse que o elfo fofo atacaria primeiro, e a garota que toca para ele disse que neste caso, ela começaria o ataque. O apresentador então disse que ela deveria colocar sua ficha ao lado do inimigo que ela quer atacar. A garota jogou sua ficha diretamente no inimigo, e o apresentador disse que ele disse a ela para colocá-la ao lado do inimigo e não nele. A garota pensou um pouco e disse que iria pular neste inimigo, então está tudo bem. O apresentador queria dizer algo, mas não conseguiu encontrar palavras,
e disse que neste caso, ela só precisava jogar os dados. A garota jogou os dados, e o apresentador disse que o elfo fofo estava pulando no cavalo morto-vivo. Jogou seu florete em seu pescoço, cortando sua cabeça. O número 20 saiu no dado, e o apresentador disse que de alguma forma, enquanto o elfo fazia isso, ele parecia simplesmente incrível. E a garota, com um sorriso, disse que era uma visão muito desagradável, mas ainda assim conseguiu ficar linda. Enquanto isso, a personagem do jogo Alice olhou para ele e pareceu se apaixonar. Enquanto isso, o segundo cavalo viu seu irmão morrer bem diante de seus olhos, querendo dizer que ela iria se vingar e atacar o elfo. E então o apresentador jogou os dados em vez deste cavalo. E saiu 1. O apresentador disse que o cavalo falhou no ataque ao cair como um idiota. Enquanto isso, o orc estava se movendo e ele protegeu as crianças, ficando entre elas e o cavalo. Então ele lançou um gancho de direita, bem no rosto do cavalo. Enquanto isso, Nikt entrou em uma briga e nocauteou o cavalo com um uppercut. Soler viu que havia uma briga acontecendo ali, e disse que definitivamente queria ajudar essa garota. O apresentador perguntou se ele tinha certeza, ao que o homem disse que era seu dever, e que ele estava indo até ela. O apresentador olhou para Jesus e perguntou se ele sabia o que aconteceria se ele se afastasse do inimigo que estava bem na sua frente. Jesus disse que não sabia, ao que o apresentador respondeu que esse inimigo usaria o ataque sempre que possível. Imediatamente depois disso, o apresentador disse que o cavalo mordeu a cabeça de Soler. O resto dos jogadores olhou para isso com surpresa. Eles não conseguiam acreditar em seus olhos. Que estupidez! O rosto do cavaleiro estava coberto de sangue, e Soler claramente não estava se sentindo bem. O apresentador anunciou que o cavaleiro havia perdido a consciência. O orc, enquanto isso, gritou que eles precisavam urgentemente de um curandeiro para o time, ao que Alice apontou para o cavaleiro, dizendo que ele era um curandeiro de merda. Alice, enquanto isso, continuou a atacar seus oponentes com sua pequena adaga, o que ela fez muito bem. Então eles finalmente lidaram com todos os seus oponentes, e Alice disse que foi bem fácil. O cavaleiro, enquanto isso, recuperou a consciência, e olhando para seus companheiros de equipe, levantou o dedo para cima, dizendo que era realmente simples. O resto dos NPCs começaram a se aproximar de nossos personagens e dizer que eles são grandes heróis que salvam esta cidade, então eles querem tratá-los com bebidas. Meia hora depois eles já estavam no bar, e o barman disse que hoje tudo era às custas do estabelecimento. Ele bateu os copos na mesa dizendo que nossos heróis lutaram bem, então ele olhou para eles e perguntou se eles se conheciam. Todos imediatamente responderam que eram estranhos e estavam se vendo pela primeira vez. O elfo sorriu e disse que, já que esse é o caso, eles precisam se apresentar, porque no final eles venceram juntos. Depois disso, ele voltou seu olhar para o orc que estava se abraçando Nikt. Ele pediu que ele contasse um pouco sobre si mesmo, porque esse cara parece exatamente um psicopata. Nikt, enquanto isso, disse que não conhecia esse homem e estava claramente infeliz com o fato de estar abraçada e pressionada com tanta força contra ele e o orc, enquanto isso disse que seu nome era Misha. Imediatamente depois disso, ele pegou o elfo e o abraçou também. Ele sorriu e disse que realmente gosta de coisas fofas. Uma das jogadoras disse que duvidava da definição da palavra fofa para esse orc. Afinal, agora ele está abraçando um tiefling de 6 pés e um assassino sangrento que pode matá-lo a qualquer momento. A garota que joga ficou um pouco envergonhada e disse que, na verdade, seu personagem realmente gosta disso. Alguns dias atrás, quando o apresentador tinha acabado de comprar Dungeons & Dragons, ele estava feliz que um novo mundo com infinitas possibilidades estava agora aberto para ele. E aventuras e batalhas coloridas o aguardavam junto com tramas políticas intrincadas. Mas agora ele olhou para seus amigos e deles. Alguém queria flertar com um elfo, e alguém queria afogar o ganso. Hã? Hein? Depois disso, o apresentador fechou o livro e olhou para elas com decepção parental. Bem, porque ele voltou a si e disse que, de repente, todas as pessoas na sala ouviram um grito vindo de fora e todos na taverna correram para a porta. Jesus abre a porta e eles veem uma terrível Banshee que claramente não veio aqui com boas intenções. O cavaleiro queria ser o primeiro a confrontá-la para resolver o problema, mas foi parado por um belo elfo que disse que resolveria sozinho. Imediatamente depois disso, o homem pulou na Banshee e balançou sua lâmina para perfurar sua cabeça, mas seu golpe não causou nada, já que o corpo da Banshee era disforme. O apresentador começou a dizer que o assassino voou através dele e não causou nenhum dano porque era um fantasma.
A garota e seu personagem brigaram ao mesmo tempo em tal situação. A garota que interpreta Alice olhou para sua amiga e disse que, em sua opinião, sua personagem deveria ter um QI alto. A garota cobriu o rosto com a mão e disse que sua personagem pode ter alta inteligência, mas ela não tem. O apresentador começou a falar sobre como a Banshee estava prestes a gritar. Imediatamente após isso, a Banshee soltou um rugido ensurdecedor. Todos os heróis imediatamente cobriram os ouvidos, porque não conseguiam suportar esse som estranho. E o apresentador anunciou que todos que não conseguiram bloquear esse som tiveram seu HP reduzido a 0. O único que saiu foi um cavaleiro que olhou surpreso para como todos os seus novos amigos estavam morrendo. Seu rosto imediatamente começou a suar, e ele estava claramente nervoso, porque ele entendeu que quem não conseguiria lidar com esse fantasma sozinho. Enquanto isso, o apresentador anunciou que uma batalha com o chefe estava começando, na qual apenas um cavaleiro participaria. O apresentador então olhou para Jesus e perguntou o que ele faria. Jesus perguntaria a resposta o que ele poderia fazer nessa situação, ao que o apresentador respondeu que ele poderia tentar ressuscitar alguém dos mortos. O cavaleiro começou a lançar feitiços com pensamentos sobre qual deles seria mais útil na batalha. Ele primeiro se aproximou do orc e começou a ressuscitá-lo. Assim que o orc voltou a si, ele imediatamente se levantou e gritou que definitivamente derrotaria esse chefe. Como ele tinha pouca inteligência, ele imediatamente correu para espancá-la, mas ficou surpreso ao descobrir que todos os seus golpes a atravessaram e ele não lhe causou nenhum dano. O orc imediatamente fez uma cara de surpresa, e o apresentador pediu para ele não fazer uma cara tão surpresa, e já disseram que era um fantasma. É difícil. O apresentador disse que talvez eles pudessem infligir danos com armas mágicas. Ele começou a olhar para os cavaleiros e disse que talvez alguém o tenha, e talvez seja alguém de quem a luz divina emana. Soler entendeu o que o apresentador estava insinuando e convocou sua arma mágica, mas imediatamente parou e disse isso antes de fazer isso. Ele só quer falar com ela. Provavelmente esta é apenas a melhor alma atormentada que precisa de ajuda. O apresentador respondeu brevemente em nossa cidade que parece haver uma aura de pura maldade emanando deste fantasma. Para salvar esta garota, eles desapareceram imediatamente, e nosso herói sorriu, percebendo que não estava mais contido por suas qualidades morais. Soler começou a subir, dizendo que neste caso ele deveria dar um tapinha nela nos balcões como punição. Alguns golpes depois, Alice recuperou a consciência e disse que seus ouvidos estavam zumbindo muito. O apresentador anunciou que todas as meninas conseguiram se levantar. Alice começou a olhar ao redor e perguntar onde está aquele elfo gostoso agora e se preocupar se ele está bem. Então Alice o encontrou e disse que ele parecia fofo, mesmo quando estava inconsciente. A garota tocou nele e pediu para ele acordar rápido. Uma batalha com o chefe foi planejada novamente. Ele voltou a si e perguntou o que aconteceu aqui, ao que Alice respondeu que todos eles simplesmente desmaiaram com o ataque dela. Então Alice disse surpresa que aquele cavaleiro estava lutando sozinho com esse fantasma. O elfo perguntou se ele venceu, e nossos heróis viram que o cavaleiro estava exausto no chão com o dedo levantado positivamente. Mas depois de algum tempo, nossos heróis ainda conseguiram derrotar esse cavaleiro, e a garota no bar disse que ela não deveria estar cansada depois de 2 batalhas em um dia. Portanto, se quiserem, podem ficar lá em cima de graça. Depois de ouvir isso, Alice respondeu que dormir é só para fracos, e eles não farão isso. E você se inscreve no canal e curta o vídeo. Enquanto isso, uma verdadeira celebração estava acontecendo no bar, e o orc, de pé na mesa, bebia cerveja de um barril enorme. Os outros ficaram surpresos com o quanto ele conseguia beber e pensou que ele provavelmente estava atormentado por uma sede severa. De repente, uma pessoa desconhecida se aproximou deles e perguntou aos nossos heróis se eles tinham um momento livre, porque ele precisava fazer algumas perguntas, porque eles tinham participado das batalhas de hoje. O homem se apresentou e disse que era um membro dessa cidade imediatamente, e eles não estavam investigando esses incidentes estranhos. Ele olhou e perguntou se eles sabiam o que aconteceu hoje. Um orc bêbado imediatamente apareceu e disse que eles tinham chutado a bunda de todos os canalhas. Ao que o guarda respondeu que aparentemente sim, e perguntou se eles sabiam de onde os monstros vieram, ao que nossos heróis responderam que eles obviamente vieram aqui sem um convite. O homem sorriu e disse que se os heróis estivessem interessados, eles queriam formar um grupo de busca para descobrir mais sobre isso. O cavaleiro imediatamente disse que se isso ajudasse o resto das pessoas, então ele ajudaria os guardas de bom grado. E o elfo acrescentou que se houvesse ouro, então ele é apenas para o resto.
Eles também começaram a concordar com isso. O homem continuou dizendo que a ajuda deles definitivamente não faria mal, e que eles se encontrariam com aqueles que quisessem participar disso amanhã de manhã em frente ao hotel. Então ele sorriu e, acenando com a mão, tentou dizer que já tinha que ir. Nossos heróis também se despediram dele. Enquanto isso, a personagem Alice já estava bastante embriagada e estava com uma garrafa de vodka. Ela imediatamente seguiu em uma direção desconhecida, e os outros perguntaram para onde ela estava indo. Ela disse que a garota respondeu que agora ela iria flertar com esse elfo. Ela se aproximou dele e o cumprimentou. A garota que joga para Alice disse que agora ela vai rolar os dados para flertar. E seu herói bêbado, enquanto isso, começou a se aproximar do elfo. Mas ela acidentalmente confundiu a mesa com o ar, tentou se apoiar nela e caiu. Ela teve azar e bateu a cabeça no canto da mesa. O elfo ficou um pouco envergonhado e riu disso. A garota, enquanto isso, sentou-se melhor e tocou nele que ele era muito bom. Então ela se deitou no chão e disse: "Quem é um elfo tão atraente fazendo em um lugar?" O homem sorriu e desviou o olhar um pouco, dizendo que estava apenas trabalhando aqui. Ele começou a ajudar Alice a se levantar e perguntou surpreso de que tipo de trabalhadores o elfo estava falando. Ele sorriu e entregou a ele seu cartão de visita, dizendo que seu nome era Obi-Wan e que ele era um assassino freelancer. O cavaleiro ficou surpreso com tudo isso e perguntou o que significa freelancer. Ele realmente mata aberrações? O elfo ficou bravo com tamanha estupidez e olhou para ele com condescendência. Enquanto isso, Misha se aproximou do assassino e disse que estava matando pessoas. O elfo sorriu e disse que prefere resolver seus problemas. Tim disse ao anfitrião que queria rolar os dados sobre intimidação. A garota que joga para esse elfo imediatamente perguntou por que ele quer fazer isso, ao que ele respondeu que é para que o elfo não decida tocar em Misha e seus amigos. A garota imediatamente começou a falar sobre o fato de que ela é paga para matar, e ela não mata pessoas aleatórias. Mas o cara sorriu e jogou os dados de qualquer maneira. O apresentador começou a falar sobre como Misha se aproximou do elfo e olhou para ele. O assassino começa a tremer um pouco de medo, vendo um orc tão grande na sua frente. Mas a garota imediatamente disse que o homem a ama por causa do perigo. Então o assassino, além disso, ficou um pouco envergonhado e corou, porque ele é excitado pelo perigo. O orc chegou um pouco mais perto, e o elfo corou ainda mais e engoliu sua saliva. Mas então entre eles estava Alice furiosa, que disse que admirava a todos. Ela começou a olhar para o elfo e dizer que era simplesmente incrivelmente impressionante. Ela também disse que esse assassino tem uma adaga simplesmente linda. Então Alice pediu para dar uma olhada mais de perto na adaga desse elfo, ao que ele recusou com um sorriso, disse que provavelmente não valia a pena fazer isso. O barman observou isso e pensou um pouco. Então ele disse que não queria interromper os grandes heróis, mas acrescentou que a festa já havia acabado há muito tempo e era hora de retornar aos seus quartos. Ele também disse que hoje eles estavam livres para eles, e agora ele daria as chaves. Obi-Wan, enquanto isso, ele estava lutando contra os dois. E o barman disse que havia apenas 4 quartos, então eles teriam que dividi-los. O barman disse que isso não era um problema porque os quartos eram bem grandes, então eles deveriam ser confortáveis. Obi-Wan imediatamente pegou a chave e disse que dormiria sozinho. Os outros perguntaram com quem ele dividiria o quarto. Ao que ele respondeu que os dividiria com seus demônios internos e desejou boa noite a todos. Alice queria brincar com alguém, mas seu elfo tinha ido embora. Então ela se sentou aqui, triste e segurando sua garrafa. Havia apenas 4 heróis restantes no bar, mas o dia tinha sido longo, então todos estavam prontos para dormir. Misha, enquanto isso, ele disse que guardaria a porta em caso de outro ataque dos mortos-vivos. O apresentador anunciou que o resto estava indo para suas camas para aproveitar o reino de Morfea. O apresentador disse que já era bem tarde, e Alice disse que queria continuar sofrendo com besteiras, porque ela não conseguiu dormir por muito tempo. Ao que o apresentador disse que ele está falando sobre a vida real hoje, já é tarde demais, e é noite lá fora, e ele tem que acordar cedo amanhã. Ele dobrou o livro e disse com um sorriso que a primeira sessão de jogo havia acabado. No dia seguinte, o apresentador anunciou que Alice acorda com uma terrível dor de cabeça causada pela bebida de ontem. A menina se vestiu e desceu as escadas, onde foi imediatamente recebida por um enorme orc. A garota olhou para ele de volta e também lhe desejou bom dia. Então ela olhou para a esquerda e viu que todos os outros já estavam sentados à mesa e atacariam amanhã. Enquanto isso, ele ficou um pouco envergonhado e pediu para ela ir às compras com ele, ao que a garota respondeu que mal encontrou forças para se levantar e perguntou a ele por que ele achava que sua bunda de ressaca poderia sequer andar. Sorrindo, o orc tomou isso como um desafio e imediatamente pegou Alice em um braço e saiu do bar.
Então eles chegaram à loja do ferreiro. Alice estava claramente infeliz com o fato de alguém estar carregando-a. Ela começou a gritar em casa que o orc nem a deixou tomar café da manhã. Finalmente, o orc abaixou-o no chão e se aproximou do ferreiro quando ele perguntou qual arma ele queria pegar, para o qual, depois de pensar um pouco, ele respondeu que só precisava de um machado. O dono da loja sorriu e disse que definitivamente se aproximaria de um homem tão grande, e perguntou que tipo de machado ele queria, ao que o orc sorriu ainda mais, e disse que definitivamente precisava do maior machado. Enquanto isso, Alice notou uma linda caixa no banco. Ela olhou ao redor e viu que o dono da loja, ele disse, que esse machado cabia em suas mãos como uma luva. A garota já estava se preparando para roubar essa caixa. Mas o dono apareceu na frente dela e perguntou se ele poderia ajudar a garota com alguma coisa, ao que Alice respondeu que ela não precisava de ajuda e que ela poderia cuidar de tudo sozinha. Depois de algum tempo, Alice se aproximou de seu amigo e perguntou se ele havia escolhido o machado que ele mais gostava, ao que o enorme orc, com um sorriso de orelha a orelha, respondeu que definitivamente o havia encontrado. E naquele momento ele estava segurando o maior dos machados em sua mão. A garota olhou para esta trança e disse que parecia muito legal. O doce dono, enquanto isso, sorriu e disse que este grande machado custa tanto quanto 10 moedas de ouro. Ele olhou para ele surpreso e disse que não tinha dinheiro algum. Depois de meia hora de negociação, eles saíram para a rua, e o orc agradeceu a Alice por comprar este machado para ele. Isso ao que a garota respondeu que ela não deveria agradecer porque uma mão lava a outra. O orc imediatamente notou que ela comprou um machado, mas ainda não lavou as mãos, ao que a garota respondeu que ele era apenas um grande idiota que não entendia metáforas. Então ela sorriu e disse que o orc agora lhe deve, e talvez ela se cubra. E nós estamos cobertos como um escudo de carne em batalha, então ele deveria apenas usar seu machado para o propósito pretendido. O orc sorriu, dizendo que era um ótimo plano. E a garota sorriu e disse que enquanto ele estava comprando seu machado, ela também trouxe algo para si mesma de sua pequena caminhada. Então eles finalmente retornaram ao bar, e a garota abriu a porta, gritando que eles finalmente estavam de volta. O cavaleiro olhou para ela e perguntou com um sorriso onde eles estavam, porque o guarda chegaria aqui em breve. O orc disse que estava fazendo compras e mostrou seu enorme machado, e a garota respondeu que ela realmente comprou o machado e não esse bandido. A garota começou a examinar o elfo e o cavaleiro, enquanto isso disse que isso é bom. Para onde eles estão indo, eles podem precisar deste machado. O elfo olhou para Alice e ela imediatamente se virou, corando. Mas por dentro ela pensou que as memórias da noite passada estavam começando a retornar para ela, e agora ela estava um pouco envergonhada. Mas ela imediatamente pensou que tudo isso não importava, porque eles não se veriam com frequência de qualquer maneira. De repente, um guarda entrou no bar e perguntou se ele entendeu corretamente que eles eram os mesmos aventureiros que ele deveria encontrar. Eles disseram que era assim, e o homem respondeu que era o guarda principal desta cidade. O cavaleiro imediatamente reconheceu seu amigo e o cumprimentou, dizendo que seu nome era Chester. O cavaleiro se aproximou do guarda-chefe e perguntou se ele se juntaria a eles em uma missão, ao que o Chester respondeu que sim, em vez do andarilho que falou com eles na noite passada, porque lhe parecia que poderia ser muito perigoso para iniciantes. É por isso que ele se assumiu na missão. O apresentador imediatamente, para que não houvesse mal-entendidos, disse que Soler é o sumo sacerdote no templo local. Então ele está familiarizado com o chefe da guarda da cidade. Os homens apertaram as mãos um do outro, dizendo que ambos estavam felizes em se ver. E o apresentador começou a falar sobre o fato de que eles tinham personagens semelhantes, personagens bons e cumpridores da lei. Mas o apresentador também disse que, por outro lado, o elfo ainda é turbulento. Então o homem se aproximou do nosso herói e o cumprimentou. Eles imediatamente cruzaram os braços, cumprimentaram-se e fingiram ser irmãos, dizendo que não se viam há muito tempo. E o apresentador, enquanto isso, anunciou que eles eram melhores amigos, porque o elfo trabalha como espião e vaza informações sobre multidões suspeitas e situações obscuras. E em troca, o país urbano faz vista grossa para as ações moralmente duvidosas de ambos, porque se você não pode derrotar alguém, você só precisa se juntar. O elfo olhou para seu amigo e perguntou como estava sua família, ao que o guardião respondeu que a família estava indo muito bem, e ele sonha em voltar para casa para suas meninas o mais rápido possível. E o apresentador, enquanto isso, continuou dizendo que apesar da diferença, esses dois estão se dando muito bem. Então o guarda se aproximou do enorme orc e apertou sua mão, dizendo que estava muito feliz em ver um novo rosto em sua cidade.
Então a Zona notou que esse bandido parecia muito verde. Ele pensou que era um elogio e imediatamente sorriu, corando um pouco. Então, nosso amigo verde se encontrou e disse que seu nome era Misha. Quando o guarda se aproximou de Nikt, em vez de apertar sua mão, ela imediatamente se curvou. Ele percebeu que ela foi criada muito decentemente, então ele também se curvou para ela. Todos neste bar achavam que este era um menino muito bom. Ele se aproximou de Alice, dizendo que ficaria feliz em trabalhar com cada um deste grupo, e pediu sua mão para cumprimentá-la. Mas a garota não lhe deu atenção, e pediu que ele lhe contasse mais sobre a missão. Ele imediatamente entregou a ela um saco de ouro e tentou dizer que eles teriam metade do ouro agora, e não receberiam a outra metade no final, após completar a missão. A garota imediatamente estendeu a mão para cumprimentá-lo, e disse que agora ela estava muito feliz em trabalhar com ele. Então o homem olhou para nossos heróis e perguntou se eles estavam prontos. Era hora de eles saírem novamente, porque a estrada seria longa e eles teriam que passar pela floresta e ruínas. Eles finalmente partiram e escalaram as montanhas, e Soler disse que o inverno era incrivelmente lindo. Alice disse que tudo isso é um completo absurdo, porque está muito frio aqui, e também ainda estamos sem jaquetas. Ao que o orc respondeu que ele estava desconfortável em uma jaqueta, e o elfo disse que ele estava apenas no estilo. Durante a estrada, o orc tirou alguns lanches e percebeu que Nikt estava olhando para ele. Ele sorriu e entregou a ela um deles, ao que Nikt educadamente recusou. Alice se aproximou do elfo e perguntou o que o estilo significa, ao que ele respondeu que era apenas a língua élfica. Ele imediatamente acelerou um pouco o passo e a garota corou, sonhando com o elfo. Mas então eles de repente viram algo e pararam, fazendo com que Alice colidisse com seu amante. Ela perguntou a ele insatisfeita por que ele parou tão abruptamente. Ele olhou para Alice e se apresentou, dedo na boca, pedindo que ela ficasse quieta. A garota olhou para tudo isso e imediatamente corou como um tomate. Então, o homem mostrou a ela uma direção. A garota imediatamente pegou seu arco e flechas e se preparou para atirar naquela direção. Mas notei que um veado vermelho estava parado ali. O orc olhou para ele e pediu a Alice para atirar rapidamente neste veado, ao que a garota respondeu que não faria isso. O orc olhou para os amigos, dizendo que era apenas comida e que eles deveriam atirar nele rapidamente. Alice olhou para o orc surpresa, dizendo que eles não poderiam carregar o cadáver de um veado com eles. Misha tensionou os bíceps, dizendo que ele poderia arrastar o veado sozinho porque ele era forte. A garota olhou para ele e disse que não era isso que ela queria dizer. Enquanto isso, o elfo percebeu que o veado já havia fugido. Porque Alice deu uma cotovelada em Obi-Wan e pediu para ele não brincar com ela daquele jeito. Porque ela pensou que havia um monstro ou algo assim. O homem sorriu e pediu perdão, dizendo que ele apenas achava que ela estava bonita o suficiente. A garota imediatamente tirou e disse que seu amigo também estava muito bonito, mas ele não ouviu nada e pediu para ela refazer a hashtag de suas palavras. A garota imediatamente ficou envergonhada e desviou o olhar dele, dizendo que não havia dito nada. O Bruto Verde continuou a comer seus lanches, e o apresentador disse que seu personagem tinha acabado de ouvir um barulho estranho de farfalhar. O orc imediatamente subiu nos arbustos e viu que havia 2 olhos olhando para ele. Mas então ele percebeu que era apenas um esquilo. Sorrindo, ele disse que este é um esquilo muito fofo. Ele perguntou à fashionista líder se ele a acariciaria, ao que o anfitrião respondeu que ele era um orc enorme, então ele precisava rolar os dados se quisesse acariciar o pequeno esquilo. O homem jogou os dados e as meninas aplaudiram, percebendo que elas conseguiram até 20 pontos. Todos se viraram imediatamente porque ouviram o estalar dos ossos de um esquilo. O orc olhou para isso com decepção, e os outros vieram até ele para consolá-lo. O elfo começou a falar sobre o quão bem ele provavelmente só queria comer, porque ele só queria atirar naquele veado. Mas Alice disse que ele estava obviamente muito triste, porque ele já estava cavando uma pequena cova porque ele gostaria de enterrar esse esquilo com todas as honras. Por vários minutos, nossos heróis ficaram em silêncio e olharam para a sepultura, e então disseram paz a esse esquilo. O elfo e Alice não conseguiram deixar de rir dessa situação. Soler, enquanto isso, acalmou seu amigo e pediu que parassem de rir, porque uma tragédia havia ocorrido. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram ao seu destino, e o guardião pediu a todos que tomassem cuidado porque essas ruínas são um lugar favorito dos mortos-vivos, então eles claramente não deveriam baixar a guarda aqui. Nossos heróis olharam para este lugar e ficaram surpresos ao notar que, apesar de todos os avisos, era muito quieto e calmo.
Alice imediatamente começou a fazer caretas e dizer que era muito quieto aqui, ao que o elfo sorriu e disse que era realmente muito quieto aqui, e era urgente ser cauteloso. Alice olhou para o guarda e disse que era como se ela estivesse pedindo ao universo para enviar algum tipo de perigo para eles. Enquanto isso, o guarda pediu que parassem e disse que, em sua opinião, era melhor não se apressar, mas permanecer despercebido. Então ele ouviu os sons da armadura e perguntou se o cavaleiro já havia corrido para a frente, ao que nossos heróis responderam que sim. O resto dos heróis imediatamente correu até ele, e o guarda o aconselhou a não andar tão alto, ao que os outros heróis disseram que sua armadura era simplesmente incrivelmente alta e o cavaleiro sorriu e disse que ele definitivamente ficaria bem. Ele também disse que seu nariz podia sentir o cheiro do mal a quilômetros de distância. Mas então ele parou, porque viu uma multidão de esqueletos na frente dele. E o apresentador disse que seu nariz não sentiu nada até que ele jogou os dados. O cavaleiro olhou para eles e disse que talvez eles não fossem maus. Um osso imediatamente voou para ele, e o apresentador disse que esses caras estão definitivamente muito bravos. Nossos heróis imediatamente começaram a se aquecer. O apresentador perguntou ao cavaleiro quando ele finalmente entenderia que não rolar os dados na percepção é repleto de consequências. Depois de algum tempo, nossos heróis sentaram-se, todos feridos. Eles olharam para seu curandeiro com desagrado, e ele sentou-se e abaixou a cabeça e disse que estava muito arrependido. Alice olhou e perguntou: ele está realmente atormentado por sua consciência porque correu na frente, entrou em uma briga e forçou os outros a salvá-lo? O homem respondeu que sim. A garota olhou para ele insatisfeita e o chamou de idiota. O guarda voltou seu olhar para Alice e disse que era muito gentil da parte dela, mas que eles ainda precisavam tentar se dar bem durante a missão. A garota disse indiferentemente que não estava ali para ser legal, ela estava ali pelo ouro. Ela também disse que, para ser honesta, ela não conhece ninguém aqui, e ela definitivamente não confiaria em nenhum deles. Então ela pediu para ser dispensada da palestra sobre vamos nos dar bem. Afinal, quanto mais cedo eles concluírem essa missão, mais cedo ela poderá se despedir deles. O apresentador, enquanto isso, olhou para Alice e disse que ela tinha uma reserva de saúde muito baixa, então ela precisava descansar. A garota imediatamente apoiou os cotovelos nas ruínas e disse que eles iriam somente depois que ela dormisse. O cavaleiro pensou que por causa dela todos estavam deprimidos. Então ele teve que fazer um discurso motivacional para animar a todos. O resto estava dormindo, e ele começou a gritar bruscamente que o sol estava brilhando incrivelmente forte hoje. Ele então ficou em uma pose, dizendo que hoje o sol os guiará. Ele disse que seu Deus Sol está com eles agora, então eles deveriam liderá-lo. Então ele sorriu e disse que eles só precisam acreditar no Deus Sol, e ele definitivamente os ajudará. Alice, insatisfeita por ter sido acordada, disse que ela só podia acreditar que seu punho alcançaria o rosto dele, porque ela pediu para ele calar a boca e deixá-los descansar em paz. Os guardas disseram que quando estivessem prontos, eles teriam que continuar explorando este lugar porque ele queria verificar o prédio abandonado da Guilda dos Ladrões. Depois de algumas horas, todos finalmente descansaram e foram para este prédio, e o cara disse que esse lugar era simplesmente incrivelmente enorme, ao que lhe disseram que eles poderiam se separar. Mas o principal era não ir muito longe sozinhos. Nossos heróis se dividiram em pares, e o Orc e Nict verificaram a sala. Bem, eles não encontraram nada. O elfo ficou com Alice e disse que eles iriam para o último andar. Então a garota respondeu que queria assim. Tendo se levantado, eles ficaram felizes por finalmente conseguirem se afastar do garoto ensolarado. Alice imediatamente o apoiou, reclamando que ele não parava de falar sobre seu Deus o tempo todo. Então ela perguntou se todos os paladinos são tão irritantes, que o herói respondeu que provavelmente era simplesmente parte de seus deveres. A garota sorriu, dizendo que provavelmente era. Enquanto isso, o elfo subiu e pediu ao amigo para olhar, porque havia uma vista incrivelmente linda das montanhas. Essas montanhas realmente pareciam ter sido desenhadas em uma pintura. Eles também viram de cima como esqueletos estavam perseguindo Solary novamente. A garota sorriu e disse que ele estava correndo bem rápido, apesar de toda sua armadura, e o elfo disse que eles definitivamente deveriam ajudá-lo enquanto ele estivesse vivo. Alice disse que eles definitivamente o ajudariam, mas apenas em 1 minuto. Mas por enquanto eles apenas aproveitariam essa vista. O cavaleiro lutou contra os esqueletos e implorou para que parassem, porque ele tinha pouca saúde. De repente, Obi-Wan correu e cortou vários esqueletos pousando no cavaleiro. O cavaleiro abaixo dele perguntou: era realmente necessário atacá-lo? Ao que? O elfo disse que ao pular do 2º andar,
É difícil controlar o pouso. Ele também disse que o cavaleiro pode não agradecer. Ele então se inclinou para mais perto do cavaleiro e perguntou por que ele estava tão atraído por todos os bandidos, ao que o sujeito respondeu que talvez fosse sua aura. Eles olharam para trás e viram um esqueleto maior parado na frente deles. Mas ele foi imediatamente morto por Alice e disse que se Obi-Wan finalmente tivesse terminado com suas coisas, então talvez ele finalmente voltasse ao trabalho, porque ela queria descobrir o mais rápido possível e voltar para casa. Depois de algum tempo, seu líder disse que finalmente havia encontrado o caminho para os túneis subterrâneos. Mas antes disso, ele perguntou se eles queriam verificar os arredores novamente antes de descer, ao que Alice disse que este era um exercício inútil, porque ela não tinha mais tempo para vir aqui. O homem respondeu que talvez houvesse várias coisas necessárias espalhadas por ali, e nossos heróis imediatamente levantaram o que ele estava falando. Alice sorriu e disse que por puro acaso poderia haver coisas muito valiosas ali, então eles precisam dar uma olhada. Soler disse que ela estava certa, porque ele tinha acabado de encontrar um capacete novo. Ele o colocou, mas Alice disse que parecia bem ruim, e Obi-Wan encontrou um vaso e, pegando-o nas mãos, ficou surpreso. O que é? O líder deles nessa missão imediatamente se aproximou dele e disse que era uma urna com as cinzas do grande herói. Obi-Wan olhou para ele e perguntou como ele sabia, ao que o homem respondeu que estava escrito nela. O elfo olhou surpreso para a inscrição e disse que realmente estava escrito ali, mas imediatamente declarou que não precisava dela. Então o cavaleiro e o elfo disseram que estavam prontos para sair, e os outros perguntaram surpresos: eles realmente aceitariam esse lixo? Eles desceram para a masmorra e Alice disse que algumas pessoas não aprendem com seus erros, e o paladino fugiu novamente. O guarda jogou fora o mapa que estava olhando e começou a correr, dizendo que se isso estivesse aqui, então eles eram muito azarados, e a raposa pediu para ele dar um bom chute no paladino quando o encontrasse porque esse idiota não conseguia aprender a lição. A garota continuou dizendo que até que alguém use a força para incutir bom senso nele, ele definitivamente não aprenderá nada. O paladino caminhou pela masmorra e ficou feliz por finalmente ter se encontrado em uma masmorra de verdade. Ele também disse que simplesmente fedia a maldade aqui, e ele realmente queria lutar contra isso. O guarda o alcançou e parou, tentando pedir que ele parasse de fugir, ao que um respondeu que ele definitivamente ficaria bem, mas sua voz alta acordou um monstro desconhecido. O guarda colocou a mão no peito e pediu que ele parasse e continuasse a esperar pelos outros. O paladino tentou argumentar, mas foi imediatamente interrompido, com palavras de que era perigoso aqui, ao que ele disse que o homem estava superestimando a situação atual, ao que o homem respondeu que era apenas o paladino que a subestimou demais. Enquanto isso, o monstro desconhecido acordou e imediatamente atingiu o guarda com um raio. O guarda imediatamente queimou vivo, e nosso cavaleiro deu um passo para trás e gritou seu nome a plenos pulmões. O apresentador, enquanto isso, lembrou ao cavaleiro que ele já o havia avisado que isso aconteceria e também pediu para ele parar de gritar porque ele já estava com dor de cabeça. O apresentador também disse que esta é uma batalha perfeitamente equilibrada para 5 jogadores. Na frente do cavaleiro, imediatamente apareceu um monstro incrivelmente grande que parecia um polvo. Com um golpe, este polvo jogou nosso cavaleiro para trás, prendendo-o na parede. O resto dos caras tentou encontrá-lo, e se perguntaram para onde esses dois estavam indo ou poderiam ter fugido, ao que o elfo disse que seu amigo não estava indo, porque ele só gosta de ajudar os outros. Alice acrescentou que ele ainda correu na frente como um idiota, ao que o elfo respondeu que ele fugiu para proteger o verdadeiro idiota, ao que Alice respondeu: ele tinha ouvido falar de algo como um estúpido e o personagem principal? Nossos heróis finalmente chegaram à luta do chefe, e ficaram surpresos ao ver isso de repente. Ele estava deitado e se contorcendo de dor, e havia um monstro enorme ao lado dele. Obi-Wan e Alice imediatamente pegaram suas lâminas e cortaram vários olhos desse monstro. Mas olhando para baixo, eles notaram que suas pernas estavam algemadas por seus tentáculos. Então esse monstro agarrou o assassino pelo pescoço e começou a sufocá-lo. Mas Nikt atacou esse monstro com as próprias mãos. O elfo, enquanto isso, tentou sair e enfiou sua lâmina em seus tentáculos. O polvo se afastou um pouco e o paladino não entendeu por que eles deveriam sofrer tanto. Enquanto isso, de seus olhos, o polvo dirigiu um ataque ao orc, mas não lhe causou nenhum dano. Então o enorme bandido pegou seu machado de batalha e disse que agora era finalmente sua vez. Depois de algumas horas de batalha intensa, o chefe principal foi finalmente derrotado.
Alice olhou para Nikt e perguntou se ela estava correndo, ao que a garota respondeu que estava tudo bem. Os cavaleiros imediatamente correram até ela e disseram que não estava tudo bem, e ele precisava urgentemente de ajuda. A garota ficou um pouco envergonhada e agradeceu. Então nosso paladino se aproximou de Misha e perguntou se ele precisava ser curado, ao que o orc recusou. O elfo agarrou seu pescoço e disse que esses tentáculos fediam bastante. Paladino se aproximou dele e disse que o ajudaria agora, ao que Obi-Wan imediatamente agradeceu. Mas então Obi-Wan olhou para o Paladino e perguntou o que havia de errado com sua cabeça, dizendo que ele precisava se curar primeiro. O Paladino, sangrando, disse que estava bem. Obi-Wan então tirou seu capacete, e todos ficaram surpresos com o quão terrível ele parecia. Então Obi-Wan colocou o capacete de volta nele, e todos imediatamente começaram a olhar para ele com indiferença, como se não tivessem visto nada antes. Então Obi-Wan perguntou a ele de quem eram as cinzas espalhadas no chão. São de Chester? O Paladino apertou os dedos e disse que era seu irmão. E o elfo imediatamente ficou chateado porque ele teria que explicar tudo isso para sua esposa. Obi-Wan pegou sua urna e colocou as cinzas do guarda nela. E o Paladino começou a explicar que esse cara simplesmente virou cinzas em apenas alguns segundos. Ele se escondeu sozinho e começou a se culpar pelo fato de não poder salvá-lo, e esse homem faleceu para sempre. O elfo ouviu seu amigo falar sobre como esse cara havia falecido. Ele disse ao Paladino que eles poderiam rezar para o sol juntos, porque um deles quase morreu. Ela também se lembrou que o guardião tinha morrido e se perguntou se eles poderiam simplesmente sair daqui, enquanto Obi-Wan e Soler adoram o Deus Sol. Alice olhou para eles e perguntou o que os dois estavam fazendo lá, ao que sua amiga respondeu que eles estavam rezando para o sol para animar seus espíritos. Alice disse indiferentemente que eles agora estão no subsolo e não há sol aqui, ao que Obi-Wan perguntou se ela realmente tem uma ideia melhor sobre como animar um paladino deprimido. A garota imediatamente ficou em silêncio e disse que nesse caso eles poderiam continuar. Enquanto isso, uma pessoa desconhecida estava assistindo a tudo isso. Ele lançou algum tipo de feitiço sobre eles, e todos queriam dormir. A garota que interpreta um elfo disse que ela não pode se tornar alvo de algum tipo de feitiço de sono porque ela é um elfo. O apresentador disse que neste caso, todos eles começam a adormecer e o elfo é atingido na cabeça e perde a consciência. A garota gritou que isso não era justo, e o apresentador respondeu que não se importava, e seu personagem imediatamente foi até Obi-Wan e o atingiu na cabeça com um pedaço de pau. Finalmente, quando todos adormeceram, o homem olhou para todos que conseguiu colocar para dormir e lhes disse boa noite. O apresentador também disse que, pouco antes de perder a consciência, a raposa sentiu um toque frio assustador, e parecia que algo a estava arrastando para longe dali. Mas o apresentador disse que agora tudo o que eles podem fazer é adormecer desamparadamente. O apresentador terminou de preencher alguns formulários e disse que agora todos teriam que preencher esses formulários para criar seus novos personagens. Todos os jogadores ficaram imediatamente surpresos e perguntaram por que eles deveriam criar novos personagens, já que os antigos estavam muito vivos. O apresentador disse que seus personagens antigos ainda não morreram, mas podem morrer, então eles devem criar novos enquanto o antigo estiver fora. O apresentador também acrescentou que, como nossos heróis são incrivelmente imprudentes, então ele quer que eles tenham um personagem reserva para o caso de morrerem. A garota que interpreta Obi-Wan disse que se ela perder seu herói, ela também perderá sua vontade de viver, ao que o apresentador respondeu que ela estava simplesmente sendo muito dramática e pediu que ela preenchesse rapidamente o questionário. A garota entendeu assim, dizendo que ela estava sendo dramática apenas com moderação. Então ela pegou um pedaço de papel e disse que ela era como um filho e que não poderia viver sem ele, ao que o apresentador pediu que ela se acalmasse, porque ela sempre podia criar um novo garoto provocador de anime com uma história trágica e problemas com seu pai. Todos imediatamente começaram a zombar de sua amiga, e ela fez uma cara de desgosto. Eles criaram seus novos personagens, e um deles estava deitado na cama, e estava infeliz porque alguém estava batendo em seu rosto com seu rabo. Então ele finalmente agarrou o rabo e perguntou por que eles estavam fazendo isso, mas ele percebeu que era seu amigo, e percebeu que ele estava tendo pesadelos novamente. Ele deu um tapinha na cabeça dele, e perguntou se ele estava tendo pesadelos de novo, porque ele estava balançando o rabo como um homem. Então ele pediu para ele acordar rápido, mas percebeu que o menino estava começando a se enrolar em uma bola e começou a sacudi-lo com mais força, dizendo que era hora de acordar e cantar. Finalmente o menino se levantou, e o cara perguntou se ele queria tomar café da manhã,
ao que o menino com o rabo imediatamente começou a balançar a cabeça. O homem deu a ele um ovo e perguntou quais ovos ele gostava, fritos ou cozidos, mas o menino imediatamente abriu a boca e depois de alguns segundos, ele já engoliu esse ovo, mastigando-o. Então 2 meninas entraram na barraca deles. Uma tinha cabelo verde claro e perguntou se eles já estavam tomando café da manhã, e a segunda menina era morena e ruiva que cumprimentou as outras. O cara com o piercing disse que esse menino come ovos crus. O elfo de pele escura disse que se ele estava cansado de cozinhar, então ele deveria ter contado a ela sobre isso, e ela teria cuidado disso. E então perguntou por que dar ovos crus para a pobre coitada, ao que o herói respondeu que ele arrancou de suas mãos. Uma garota de cabelo verde claro se aproximou do garoto com um rabo e disse que se ele comer um ovo cru, uma galinha vai crescer dentro dele. E o cara que era dono dessa barraca pediu para os dois saírem dali. Depois de algum tempo, o cara, junto com seu animal de estimação, saiu da barraca e se desculpou pela espera, ao que as garotas disseram que estava tudo bem e perguntaram se ele estava pronto para ir. O homem disse que estava completamente pronto, mas pediu 1 minuto porque precisava verificar se todos os papéis estavam prontos. Uma elfa de pele escura disse que realmente não gostava de fazer papelada, ao que o rapaz respondeu que elas também não gostavam, mas se elas quisessem entrar na guilda, então elas teriam que fazer isso. A garota olhou para ele e perguntou se ele realmente acha que elas realmente seriam aceitas. O homem olhou para ela e disse que elas veriam como tudo seria. Então elas olharam para o garotinho com um rabo que estava sentado sozinho sob uma árvore. O rapaz perguntou às namoradas se elas sabiam que ele colocava a língua para fora quando pensava em algo. Elas começaram a examinar o garoto e notaram que em algum momento ele colocou a língua para fora. Então o garoto percebeu que eles estavam olhando para ele e virou a cabeça, mas todos os outros imediatamente fingiram não olhar para ele. Eles finalmente foram para a guilda dos aventureiros, e o principal era que eles tinham um problema com sua inscrição para entrar na guilda. Ele olhou para o nosso herói e disse que um mago chamado Nifen era muito bom. Ele também disse que uma garota guerreira elfa chamada Valrona também parecia ser adequada. Então ele olhou para a garotinha de cabelo verde claro e disse que a pessoa de repente se encaixa perfeitamente também. Mas depois disso, ele olhou para o garotinho novamente e perguntou quem ele era, porque sua inscrição não estava completamente preenchida. O mago o pegou e disse que não tinha certeza, mas acrescentou que esse garoto era muito bom. O chefe da guilda perguntou qual era sua classe, ao que o mago respondeu que ele tinha uma boa classe, e ele também perguntou qual era sua raça, e o homem respondeu que ele era apenas um garoto. Depois disso, o chefe da guilda confirmou todos os seus documentos, e eles ficaram surpresos porque agora tudo é oficial para eles, e a garota de pele escura disse que não acreditava que funcionasse. Depois disso, ela disse que finalmente era hora de completar missões para ganhar dinheiro e matar monstros. O mago imediatamente começou a se preocupar e a garota cutucou seu ombro, dizendo para ele se recompor e não ser um capacho, porque tudo ficaria bem. Então a garota disse que finalmente era hora de comer, e acrescentou que hoje eles jantariam com carne. A druida ficou imediatamente feliz, e o garotinho também. E o mago disse que não poderia cozinhar hoje porque precisava fazer uma pesquisa, então eles precisavam encontrar uma boa taverna por perto. E o elfo olhou para ele e disse que não havia razão para eles fazerem isso, porque eles mesmos poderiam pegar comida e cozinhá-la. Eles conseguiram. E a garota cozinhou a carne, mas cozinhou demais. Ela fingiu que estava tudo bem, mas ela a levou à boca e imediatamente se sentiu mal. E ela mesma ficou triste. A garota disse insatisfeita que parecia ter exagerado, e a carne saiu muito crocante. E a druida respondeu que não era mais carne, pois o que ela tinha nas mãos parecia mais carvão. A druida olhou para cima e tentou dizer que não gostava de cozinhar e caçar, assim como fazer outras besteiras. E também disse que sentia muita falta da comida da mãe. O menino olhou para a menina e perguntou o que era sua mãe. A druida quis explicar a ele que ele nasceu do órgão genital, mas a guerreira imediatamente cobriu a boca com a mão e disse que a mãe é a melhor criatura do mundo, que sempre se importa e ama a todos. O garoto olhou para o mago e, pegando-o pelas roupas, o chamou de mamãe, mas por dentro ele parecia incrivelmente feliz com essa reviravolta, e acariciou a cabeça do garoto não querendo corrigi-lo. A druida olhou para o guerreiro e disse que se o mago está no grupo deles, então a garota é definitivamente o papai. Ao que o guerreiro respondeu que o papai quer um bom bife, então ela disse que eles precisam procurar um lugar para comer antes que escureça. Eles foram para uma taverna, e lá a garçonete já havia trazido cenouras fritas para o bruxo.
Ele agradeceu e a garota saiu sorrindo. Para o bruxo e perguntou se ele realmente tinha um fetiche por loiras, a druida olhou para o garotinho e perguntou o que era um fetiche, ao que ele simplesmente deu de ombros. Ele começou a contar aos dois o que significava, que ele apenas gostava de loiras. O cara disse que isso não era verdade, mas a garota não desistiu e disse que muito provavelmente seu primeiro amor foi uma loira. Ele imediatamente corou e disse que tudo estava completamente errado. A druida imediatamente começou a bater na mesa com as mãos e a gritar que o mago tinha se apaixonado, ao que o mago largou o livro e disse que eles só precisavam comer enquanto a comida ainda estava quente. E uma fotografia foi colada em seu livro onde ele estava com Alice. Enquanto isso, o apresentador olhou para os perfis deles e perguntou se esses eram realmente seus personagens de apoio. Os jogadores imediatamente pularam e perguntaram o que ele achava deles. O anfitrião teve um pequeno incidente e disse que o personagem de um dos jogadores tem apenas 2 características. Ele ama ovos e é um bom menino. Ao que a garota disse que a inspiração veio dos ovos. O apresentador disse que nesse meio tempo, um dos jogadores criou 3 novos personagens, e cada um deles foi acompanhado por um documento de 10 páginas sobre seu passado e presente, além de um guia sobre seu personagem e preferências. A garota levantou o dedo e disse que ela só gosta de ser meticulosa, ao que o homem disse que já entendia isso. Então ele olhou para os restantes e perguntou onde estavam seus personagens de backup. Eles imediatamente se viraram e começaram a fingir que não tinham ouvido essa pergunta. O apresentador disse que nesse caso seria do jeito deles, e se seus personagens morressem, eles só iriam querer brincar. Então ele colocou os óculos e disse que era hora de eles continuarem. Bem pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final. Até mais.